O título da nossa mensagem hoje parece um título assim, mesmo de filme. A causa e a conquista. A causa e a conquista. Versão brasileira. Parece, né? Mas não tem nada a ver com o filme. A causa e a conquista. Quantos de vocês trouxeram suas Bíblias? Levanta a sua mão. Levanta a mão, levanta a mão. A mão. Amém. Nós acabamos de cantar. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir a tua voz. Abra suas Bíblias, por favor. Em Josué, capítulo 13 e o verso 1. Josué 13, verso 1. Todos abriram? Todos abriram? Ok, deixa sua Bíblia. Vamos acompanhar o que está escrito aqui. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Vamos ficar de pé e recitar novamente esse versículo? Pode estar diferente da sua versão da Bíblia, então, mantendo a sua Bíblia aberta, vamos ler, tá bem? Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, fique à vontade de nós, irmãos. Mas que o Teu Espírito abra a nossa mente e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que saiamos daqui, ó Deus, enriquecidos e que possamos aprender mais um pouquinho com as Escrituras nesta noite. É o que oramos e pedimos nesta noite o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Pode acessar. Todos nós buscamos uma causa. Algumas pessoas encontram a sua causa e essa causa modifica suas vidas, modifica a sua sociedade, e algumas causas modificam todo o comportamento de uma sociedade ou do mundo. Eu vou dar 3 exemplos. Martin Luther King, ele abraçou uma causa enorme. Os Estados Unidos viviam sob uma segregação racial legalizada. Negros não podiam, na igreja, sentar na mesma ala que brancos. Se eles estivessem sentados em um ônibus e entrasse um branco, eles tinham que ficar de pé para o branco sentar. Negros não tinham voz, negros não tinham voto, negros não podiam falar. Se falavam, eram castigados ou morriam. Assim como aconteceu com Martin Luther King. Ele buscava que todas as pessoas, independente da sua cor, da sua classe social, falassem uma mesma coisa. Hoje nós conhecemos a palavra afrodescendente, afro-americano. Queridos, isso é só uma palavrinha bonita. É um eufemismo para dizer negro, para dizer preto. Afrodescendente. Eu sou afrodescendente. Não, eu sou negro. E era contra isso que Martin Luther King lutava. Martin Luther King lutava para que todos tivessem direitos iguais na sociedade. Por causa disso, ele foi morto. Um exemplo um pouco mais recente. Quantos aqui ouviram falar do cantor Cazuza?
Ok. Cazuza foi um cantor pop, né, na época dos anos 80 e 90 e morreu vitimado pela AIDS. E a sua mãe, a dona Lucinha, vendo todo o seu sofrimento e vendo todo o sofrimento que aqueles infectados passavam, ela criou uma organização não governamental chamada Viva Cazuza. Ela encontrou a sua causa. Essa organização dava assistência médica, hospitalar, psicológica e até financeira para doentes e para famílias, para que pudessem superar um pouquinho daquela dor e daquele sofrimento em uma época que a AIDS era pouco conhecida. Ela criou a Fundação Viva Cazuza. Ela abraçou essa causa e essa causa resiste até hoje. Temos um fato bem recente, aconteceu há poucos dias atrás. E talvez alguns tenham ouvido falar de Charles Kirk. Charles Kirk também abraçou uma causa. Ele percebeu que estava vivendo uma ideologização muito grande nas universidades e de novo um movimento de separação ideológica, onde as pessoas não podiam mais debater livremente os assuntos sem ser taxado, ambos os lados, tá? Sem ser taxado, sem ser ridicularizado, sem ser surrado e, no caso dele, sem ser morto. Ele abraçou essa causa. Mas existe uma causa que é maior que todas. Uma causa que dá sentido às nossas vidas, a minha, a sua e de qualquer humano na terra. E é aí que Deus nos fala. Já passou, não tem problema. Há muita terra a ser conquistada. Ainda muita terra para você conquistar. A nossa causa é Cristo e o avanço do seu reino, a nossa pátria. Mas para entendermos melhor esse chamado, precisamos primeiro entender o que é causa. Uma causa é aquilo que dá direção à batalha e dá sentido à vitória. No final dos anos 60, começo dos anos 70, surgiu o movimento hippie e eles tinham uma causa que era lutar contra a guerra no Vietnã. Para dizer a verdade, eu acho que até hoje eles não entendem por que eles entraram naquela terra. E embora os filmes considerem os Estados Unidos vitoriosos, eles serão derrotados daquela guerra. Uma causa, ela pode ter alguns aspectos. Ela pode ser espiritual, moral, regido por princípios, fé, justiça e valores. Martin Luther King lutava por justiça e por valores. Ela pode ser pessoal, superar um desafio, conquistar objetivos. Por exemplo, a mãe de Cazuza, a causa dela foi uma causa pessoal. Ela sentiu a dor que outras pessoas sentiam. A partir do seu próprio filho, criou aquela ONG. Mas essa causa pode ser você emagrecer, você engordar, você escalar o pico do Everest. Pode ser ficar rico. Aquilo que você determinar no seu coração. Ela pode ser também coletiva.
lutar por uma comunidade ou um povo. Charles Kirk, a causa dele era coletiva, mas também era uma causa de valores. Ele buscava resgatar os valores da sociedade, valores cristãos. E ela pode ser também histórica e social, ou seja, defender o bem comum. A mãe de Cazuza tinha uma causa social, ela defendia o bem comum daqueles que eram aguentados. Mas para abraçar uma causa verdadeira, nós precisamos de algumas coisas, e a primeira delas é clareza de propósito. Nós precisamos saber exatamente pelo qual nós lutamos. A segunda coisa, precisa ter justificação moral. A causa precisa ser justa, precisa ser legítima, precisa ser ética, precisa ser leal. Uma causa verdadeira precisa de recursos e preparo. Nós precisamos saber o que nós temos em mãos para começar a nossa causa, e o que nós precisamos fazer, e o que nós precisamos adquirir para comprar essa briga, para entrar nessa causa. E a quarta delas, nós precisamos de resiliência. Nós precisamos enfrentar as dores, nós precisamos enfrentar as incredulidades, nós precisamos enfrentar as vaidades, nós precisamos enfrentar os contrários, e sem desistir. Resiliência é persistir apesar das dificuldades. E a Bíblia nos mostra claramente isso quando ele chamou Abraão. Lá em Gênesis 2, de 1 a 3, se você quiser abrir sua Bíblia, você pode abrir, diz assim: olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que me amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Antes do pacto de Abraão, de Deus com Abraão, a humanidade estava perdida. Eles adoravam qualquer coisa que viesse em sua mente. Então eles tinham falsos deuses, eles cultuavam mastros, eles cultuavam a terra, cultuavam a natureza, forças da natureza, cultuavam seus antepassados. Sem Deus, a humanidade não tinha um propósito definido. Então Deus chama Abraão e fala: Abraão, olha, eu vou te dar uma causa pelo que lutar. Você vai sair da tua terra, vai seguir na direção que eu vou te dar, e você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. Essa é a imagem perfeita de uma causa verdadeira. Ela vem de Deus para nós. Tem um propósito claro, e o propósito de Deus é eterno. Porém, Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Para nós engajarmos em uma causa, como Abraão engajou na causa divina, nós devemos confiar em Deus e entregar o nosso caminho a Ele. É Ele quem guia os nossos passos e garante os resultados da nossa vitória. Abraão teve uma causa: sair da sua terra e da tua parentela, e seria bênção para todas as famílias da terra. Josué, por sua vez, como nós vemos aqui, ele foi lembrado de que ainda faltava muito a conquistar. Josué tinha uma causa que não era acabada, estava inacabada.
Em Josué 1, de 7 a 9, nós vamos ver quando Deus passou o cajado de Moisés para Josué. Então somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué assume a obra, assume a causa, que já estava quase findando. Ele havia vencido batalhas, ele foi um guerreiro como Deus deu para ele essa continuidade. Ele conquistou territórios, mas aí Deus diz: olha, vem cá, meu filho, há muita terra para conquistar. Josué então deixa de ser um guerreiro, deixa de ser um líder militar e passa a ser um administrador. Josué é lembrado que a missão não está concluída. Vejam aqui Josué 13. Era, porém, Josué já velho, a quem Deus diz o que ele precisava fazer. Entrada em dias, e disse-lhe o Senhor: já está velho, entrada em dias, e a muitíssima terra ficou para construir. A terra que fica perto, que fica de resto, é esta: os termos dos filisteus e toda Jesus, desde o Senhor que está defronte do Egito, até ao termo de Hebron, para o norte, que conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Ascalon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus. Desde o sul, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até Afeca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas e todo o Líbano para a nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei diante dos filhos de Israel. Não somente faze que a terra caia a Israel por sorte e por herança, como já tenho mandado. Reparte agora esta terra por herança as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão, para o oriente, como Jesus tinha dado Moisés, servo do Senhor. Desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina de Medeba até Gibom, e toda a cidade de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até o termo dos filhos de Amon. Deus fala para Josué: olha, toda essa terra ainda precisa ser conquistada. Nós vamos avançar um pouquinho no tempo para Coríntios, 1 Coríntios 15, 58, você pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós vemos aqui, queridos, nessas palavras de Paulo, o próprio Deus sendo o garantidor, tendo o poder de garantir, o fiador daquilo que Josué e também Paulo afirmou que deveriam fazer. Em nome deste Deus garantidor, Josué,
que havia possuído a terra, deveria entrar, tirar dali os focos de resistência, todas aquelas nações que descrevemos, e tomar posse de vez da terra, e conquistar de vez a terra. Entre o que nós lemos em Coríntios e o que Deus disse a Josué, aqui em Josué 1, Josué 13, de 1 a 7 a 9, passaram mais ou menos entre 1400 e 1500 anos. E aqui em Coríntios, parece que Paulo até se espelhou naquilo que foi dito por Deus a Josué para dizer o que disse aos Coríntios. Paulo está nos exortando a permanecermos firmes, sabendo que o nosso trabalho não é executado à toa. Por quê? Porque nós temos um garantidor desde lá de trás. Deus é o garantidor da causa. Das conquistas que Josué teve, nós podemos extrair 3 lições para a nossa vida, para o nosso país, para a nossa pátria. A primeira delas, obediência ao pacto. Israel recebeu a causa, a promessa, desde Abraão. E a nossa causa é cumprir a grande comissão de Cristo: ir, ensinar e fazer discípulos. Mas precisamos da terceira lição, que é santidade e separação. Sem obediência, nenhuma conquista é duradoura. E nós vemos isso na história dos israelitas. Quando eles eram negligentes à palavra do Senhor, eles eram facilmente derrotados. Santidade e separação. O apóstolo Paulo também disse que nós precisamos ser imitadores de Cristo. E disse também sede santos, né? Separem-se para a grande comissão. Conquistar não é só ocupar um território, é preservar a pureza espiritual. Para isso, quando o povo saiu da terra do Egito e eles foram assimilados pela cultura local, começaram a crer nas mesmas coisas que os egípcios criam, perverteram completamente a lei de Deus, restaram alguns, e a passagem pelo deserto foi uma peneira. Todos, excetuando as crianças, todos ficaram no deserto, porque todos eles tinham marcas do Egito, exceto Josué e Caleb, que permaneceram firmes. Durante essa jornada, eles foram purificados até chegar à terra do Egito. E hoje, para nós conquistarmos a nossa terra também, nós precisamos viver em santidade. Hoje nós não temos só o olhar dos nossos vizinhos, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Nós temos um olhar bastante amplo, que são as nossas redes sociais, e elas falam muito de nós. As pessoas que observam as nossas redes sociais são como o nosso vizinho que fica vigiando quando nós caímos. Então nós precisamos estar sempre revestidos de poder do alto e em completa submissão a Deus, e em estado de santidade, de separação. Billy Graham diz uma coisa muito interessante: ser cristão é mais do que uma conversão instantânea, é um processo diário de crescimento para ser cada vez mais semelhante a Cristo, e é como nós precisamos ser.
iguais a Cristo. Nós precisamos correr atrás desse alvo. Nós caímos, nós tropeçamos, caímos e levantamos, prosseguindo rumo ao alvo da soberana vocação de Cristo, de sermos imitadores de Cristo. Mas nós precisamos também de transmissão da missão. Vamos entender isso. Josué recebe de Deus a incumbência, entra na terra, domina os povos. E ele fez isso. Ele foi militar, líder militar. Mas quando ele já está velho, Deus fala para ele: olha, agora é hora de você sossegar. Você vai administrar isso que já foi conquistado. Vai dividir as terras e cada possuidor, cada herdeiro vai ter que lutar para conquistar o seu pedaço, o seu dote. Então todas as tribos se dividiram e foram conquistar o seu dote. Veja, de guerreiro a administrador. Eis a transição da missão de Josué. E a nossa missão também envolve uma transição, de ser transformado para transformar. A nossa missão também envolve discipulado. Não basta ganhar vidas, é preciso cuidar e ensinar outras pessoas a cuidar e ensinar outras pessoas e a cuidar e ensinar outras pessoas e ganhar esta geração para Jesus até a volta de Jesus. Amém. Essa é a nossa transição, essa é a transição de todo aquele que um dia recebeu Jesus no seu coração. Mas não basta só nós conhecermos essas três lições do passado, precisamos aplicá-las hoje. Abram em Romanos 12, os versos 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Vamos ficar de pé para ler? Pode projetar aqui, por favor. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. Pode passar. Portanto, irmãos, todos juntos? Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Podem se assentar. 1 Pedro 2,9 ainda diz: vocês, porém, nós, eu e você, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a missão de todo crente, é a minha missão, é a sua missão, anunciar as grandezas do reino de Deus. Vejam, queridos, a terra de Josué podia se pisar, podia se tocar. A causa de Josué era física. A nossa causa é espiritual. Cada filho, cada lar, cada família, um trabalho é um território a ser conquistado. O nosso vizinho é um território a ser conquistado. O nosso ambiente de trabalho é um território a ser conquistado. Há muitíssima terra ainda para conquistar. Famílias, escolas, os vizinhos, como eu disse, as grandes cidades, povos indígenas,
comunidades carentes, nós temos presídios, nós temos orfanatos, nós temos lar de idosos. São tantos os lugares onde nós precisamos espalhar a grandeza de Deus. Tantos lugares. Onde cada um de nós tem sido chamado para marchar? Onde cada um de nós tem sido chamado para avançar? E olhando para essa lição prática, a partir de Josué, que chegamos a uma conclusão que é desafiadora para todos nós. Vejam, uma causa precisa ter um propósito claro, ela precisa ter um sentido profundo. Uma causa verdadeira precisa ter um valor maior do que o indivíduo. Um sujeito que abraça uma causa de subir no Monte Everest tem uma causa pequena que termina em si mesmo. Mas a nossa causa é Jesus. A nossa causa é eterna. Porque envolve sacrifício, envolve um legado. E o legado que nós deixamos é o que nós espalhamos das grandezas de Deus. Mas também, a causa verdadeira precisa ter capacidade de mobilizar. Veja, Josué mobilizou todo o povo. Eles lutaram, eles venceram, caíram algumas vezes porque se desviaram do propósito de Deus, se levantaram, conquistaram a terra. Uma causa inspira aliados, inspira seguidores. E uma causa verdadeira, ela dura, ela tem durabilidade, ela não se esgota na primeira conquista, ela dura. Quanto tempo dura a causa da missão de Jesus? A geração passada, essa geração, a geração seguinte, até Cristo voltar. Josué 24:15, ele diz assim: vendo o povo perdido, voltando para os deuses do passado, sendo assimilados pela cultura daqueles povos que eles deveriam dominar. Josué diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que ficaram lá no deserto, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Apocalipse 2, eu vou ler apenas a parte inicial e a parte final do verso 10, diz assim: não temas das coisas que hás de padecer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Concluindo essa palavra, queridos, a nossa causa é Jesus Cristo. A nossa pátria, o nosso país, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, aquele presídio, aquele asilo, precisam de Jesus, porque há muitíssima terra para conquistar. Eu deixaria apenas uma pergunta para finalizar: quem vai se levantar para avançar na causa de Cristo? Na causa de Cristo. Assim como Josué, já velho, se levantou e administrou aquilo pelo qual ele lutara antes, ele recebeu ordens para continuar a lutar. Nós também somos chamados para avançar e não podemos hesitar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz
que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Não é isso mesmo? Precisamos seguir em frente. A nossa causa é muito mais do que nobre. A nossa causa envolve a vida de todo aquele que um dia foi transformado por Jesus. E a nossa causa terminará quando Jesus disser: vinde a mim, bendito de meu Pai. Que Deus possa nos abençoar. Amém, ó Deus. O nosso desejo é que Ele tenha Em falado nome de a cada Jesus. coração. E que a começar em mim, cada um saímos daqui abraçados ainda mais firmes nessa coisa. Amém. Vamos orar? Amém, ó Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou no meu coração hoje. Ó Deus, a minha oração é que o Teu Espírito possa ter falado em cada coração. E que esta palavra, ó Deus, pode entrar arrebatatoramente no nosso coração. E que possamos, ó Deus, nos conscientizarmos mais um pouquinho da grandiosidade que é pertencer à grande comissão de Cristo, de ir, discipular, ensinar e batizar. Reveste-nos, Senhor, com Teu Espírito. Separa-nos, Senhor, para a Tua obra. Dá-nos, ó Deus, força e dá-nos resiliência para avançar, mesmo quando as hostes malignas se investirem contra nós. Nós sabemos que o Senhor é o garantidor desta obra. Então nós podemos marchar, seguindo confiantes, porque o Senhor está abrindo as portas à nossa frente e sendo, Deus, o nosso escudo atrás de nós. Leva-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares nessa noite, guardando-nos, ó Deus, de todo o mal e preparando, ó Deus, o nosso coração e os nossos corpos para mais uma semana de trabalho e de atividades. Em nome de Jesus. Oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.